Bem-vindo ao 7º episódio do podcast Performance Imobiliária BGBZ. É muito bom, gente. Eu tenho certeza que eles já começam o podcast na expectativa, Galileu. Você acha que ficou bom mesmo? Eu assim? acho. Bom. Não precisa nem fazer de novo, vamos manter esse. Então tá bom, ótimo, tá ótimo. Tô aqui hoje com quem? Com ela. Que nem quer aparecer. Priscila Patrício. Tô aqui com ela, a bailarina do mercado imobiliário, aqui, e o ilustre Ítalo Queiroz, aqui. Fala, mercado imobiliário! Só tem doido nesse lugar, Galileu, você tá muito bem acompanhado, A energia Galileu. sempre vai lá, ó. Lá em cima, uau, né? Estratosfera. E a gente vai falar hoje aqui, vou botar ordem na bagunça, mas a gente vai falar hoje aqui sobre estar digital não é ser digital. Eis a questão. Eis a questão, Como assim? Pera aí, eu uma filosofada Como aqui assim? hoje. Do que você está falando, Galileu Presoto? A gente vai falar que muita gente acha que só está no mercado lá no digital é ser digital. E o que é estar no digital? Ter um site, uma landing page? Não, mas peraí, se eu tô no Instagram só, eu não sou digital? Não. Se eu tenho um site ali, eu não sou digital? Não necessariamente, né? Vamos. É isso que a gente vai falar aqui, são essas arestas que vamos cortar Brasil. aqui nesse nosso podcast, vlogcast, como vocês queiram. Então aí fica a questão, né? O que é necessário para você ser considerado como digital? Você é ou você está, né? Boa, sensacional. Vamos falar isso um pouquinho para o mercado imobiliário? Bora lá. Vamos lá? Então vamos lá. Utilizar as ferramentas digitais não é apenas... não adianta, não é o ponto que transforma você em ser digital, traz você estar digital. Tá? Então assim, estar digital é você só estar lá, ou seja, eu estou marcando território, sabe? O marketing da esperança, o né? Marketing da esperança, você só faz marketing da esperança. Eu tô lá com um site mais ou menos, que não dá conteúdo nenhum, que não faz nada nenhum. Mídia, mas sem tô lá com o meu Google Ads. É aquele típico, né, que senta na mesa e fala, esse negócio de mídia não funciona não, eu tenho um site lá, eu tô no Instagram, e eu patrocino e não tem retorno. É isso aí. Se você sofre com isso, você agora se identificou, você está só no digital. E fica aí que você vai descobrir como é ser. Como é ser digital. Como é ser digital. Tá na hora de mudar o jogo, né? Exatamente. Então, ser digital, o primeiro aspecto aqui, que eu acho que é legal de passar para o mercado, é que assim, tem uma forte mudança no ser digital. É que o digital te dá a oportunidade, não é de você fazer mídia, é de você ser a própria mídia. Caraca. Certo? Acho que essa é a primeira mudança que as pessoas têm que entender. E como aqui. ser a mídia? Então, você tem que ser relevante. Você tem que ser interessante. Na hora? Vamos lá. Anitta, meu. Anitta. Ela faz isso com, assim, uma genialidade gigantesca, né, meu? Você só repara na presença digital da Anitta? Ou tem outros atributos que você anda falou reparando? De interessante, ele lembrou da Anitta. Ela canta... Interessante isso, né? E é interessante isso, o cara lembrou da Anitta. Aquela mulher, ela tem uma cabeça... Não, mas ela é muito visionária. Ela é muito visionária, assim, de verdade, meu. A mulher é a própria empresária, né? Dela mesma. Ela é a própria empresária dela. E a mulher, meu... Qual que é o banco? Aquele banco que ela fez uma parceria agora fudida. Tem alguns, né? Ela já fez parceria com... Mas agora ela virou uma pessoa do conselho. Olha só. Nubank. E o que faz a Anitta ser digital? Cara, eu acho que a principal coisa, ela entendeu o jogo das mídias. E planejamento. Eu acho que estratégia. Tudo que ela faz, ela sempre está pensando no próximo passo. Sabe jogar xadrez? Isso. Você sempre joga pensando no checkmate. Pri, é bem isso que você falou. Essa parte de estar e ser digital tá muito... É entender o jogo de cada mídia, sabe? Tá bom, mas como é que a gente traz isso? Com o incorporador, o diretor de marketing, o gerente de marketing está escutando, o corretor que está escutando a gente, o dono da imobiliária está escutando a gente. Como é que isso transporta? Como é que ele transporta isso pro... Planejamento, né? Você determinar onde você quer chegar. Eu acho que antes, para você começar qualquer coisa, você tem que pensar onde você quer chegar, né? Eu acho que tem que ser intencional, né? Isso. Então, o planejamento, beleza, eu quero chegar aqui, eu quero atingir X em vendas, eu quero atingir X em conversão, eu quero atingir X em novos clientes todos os meses. Através do digital. Através do digital. Então, aí eu acho que cabe uma dica. Aí cabe uma dica aqui.
Para você alcançar isso, você tem que ser interessante o suficiente para as pessoas virem até você. Esse é o jogo. Certo? As pessoas comprarem. Isso, e não as você pessoas necessariamente virem, ter que vender. ter que vender. É Então, assim, sobre isso aí. E aí a gente tá falando que a gente precisa falar cara, aí tem uma questão aí que é conteúdo, né? Quando a gente fica falando, a gente quer trazer a Anitta pra cá, mas, cara, ela tem muito conteúdo legal, muito conteúdo relevante, que acho que é essa transposição que a gente tem que trazer. E sabe qual que é o jogo também, quando a gente vem pra parte de planejamento também? Não é a mídia X aceita esse conteúdo, não. Qual que é o jogo dessa mídia? E isso tá mudando muito rápido, tá? Isso é muito legal também. E legal que nós vamos ter, um dos nossos próximos podcasts vai ser exatamente sobre isso, sobre tipos de conteúdo. Que legal. Então vai ser bem legal. Então pensa comigo, o Instagram, exemplo, o senhor acabou de anunciar o Instagram que deixou de ser uma plataforma de fotos e virou uma plataforma de vídeo. Olha que doido isso. Isso mudou o mercado, o jogo do Instagram. Então, como que eu me posiciono agora no Bem Instagram? na era TikTok, ele Bem na decidiu... era TikTok, e ele viu que isso é tendência, ele falou, então um conteúdo de vídeo tem mais chance de viralizar e conversar com o meu público, entendeu? Acho que tem muito isso também. Conteúdo, mas assim, setado à plataforma certa, entendeu? Ou seja, você ser digital, você precisa se adaptar a cada uma das plataformas. Sim. Não é só... Se você tá lá e não tá pensando para cada uma delas, você só... estar digital. E sabe o que eu acho mais fundamental de tudo isso? Assim, em resumo, você deixar de ter interesse para você ser interessante. Fato. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente faz algum tipo de ação, qual é o nosso interesse? Conseguir o contato da pessoa para ela virar um lead. 100% das vezes nós estamos com interesse, a gente não está pensando em ser interessante para aquela pessoa. Então, de repente, mudar esse mindset, sabe? Existem caminhos também. Já mudar o mindset e diga assim, cara, então, mas eu preciso entregar alguma coisa para ser interessante. As iscas, né? As iscas digitais que são tão usadas aí em muitos lugares. Como que a gente pode criar uma isca digital pro mercado imobiliário, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Sabe quando você tá assim passando na frente de um local, tipo, que vende vinho, e aí a pessoa vem e fala, vem cá, degusta um pouquinho aqui, te dá um copinho, e você fala, opa, peraí. É gostoso isso. Existem lojas, inclusive no varejo, que estão focadas, né? Elas estão desenhadas para facilitar com que as pessoas entrem. E de forma que o layout dela é interessante para quem está caminhando ali no centro da cidade ou ali dentro de um shopping center até, inclusive. Então, assim, a questão de você ser interessante para um determinado público, para o público que você está buscando, e muitas vezes, né, incorporadores têm a missão de ter muitos empreendimentos diferentes, e ele vai precisar ser interessante. Veja que tem um ponto importante, não é só simplesmente ser interessante de forma geral, você precisa ser interessante para um determinado público naquele determinado momento. De repente compartilhar conteúdo certo, né? O case da Exto. Exato. Né? Do site Vivo lá. Do site Vivo, mas só voltando um pouco, veja assim, um empreendimento imobiliário, ele tem pouco tempo, né? 36 meses normalmente 36 meses, de obras. O que o incorporador quer é resolver aquilo em 6 meses, 1 ano, vai. Isso né? Exatamente. Esse é o desejo do incorporador. No máximo a gente resolve em 18 meses. Salvo algumas exceções, né? Que às vezes quer guardar um pouquinho para vender depois quando... Mas assim, a grande maioria... Aliás, que é muito inteligente isso, né? Exatamente. Aliás, mas assim, então a maioria quer resolver nesse determinado período. Tem que pensar na sua estratégia do seguinte, como é que você vai ser interessante naquele período, né? Para aquele de repente um pouquinho antes, na época de aquecimento dos leads. Exatamente, assim, esse é um insight, assim. Essa é a inteligência que eu falo que muda o jogo. Pensar nisso, entendeu? Quando você consegue conectar todos esses pontos, sabe? E aí você vem com o conteúdo certo, na plataforma certa, para a pessoa certa, na hora certa, naquele momento. Sim. E aí você juntar, né? Eu junto mídia para alcançar, e eu junto outros conteúdos para fazer com que essa pessoa me ache interessante, né? Continue me achando interessante. Porque tem isso no jogo. O jogo da nutrição é isso, né? O jogo da nutrição é o quê? É você ficar lá, sabe? Não adianta... Mostrar mais do que ele quer ver, né? Não adianta fazer como, né? A gente falou no podcast anterior que tem muito solteiro, né? No mercado comprando imóvel aí e tal. Não adianta só mandar um oi sumido,
né? Não dá. Não dá né? pra ficar batendo o oi sumido. Tá manjado. Se não tem oi nenhum sumido. tipo de conteúdo. Se não tem nenhum tipo de conteúdo envolvido, né? É muito melhor você oferecer algum tipo de conteúdo pra fazer com que aquele seu prospect... Curta o seu conteúdo, que inclusive é uma métrica o seu próximo crush, né, consiga queira andar com você na jornada. Eu acho que é mais ou menos esse jogo da sedução que a gente tá brincando aqui. É uma coisa que quando você é digital, né, quando você ser digital é um pouco isso. É você ser interessante ao ponto de você ir seduzindo. Então existem momentos que você usa, como é que eu uso o meu inbound, como é que eu uso o meu outbound. Ou seja, eu posso usar o outbound para atingir o cara. Lembrando que eu estou falando de outbound, é sempre mídia externa, sempre quando eu estou gastando dinheiro. E eu uso o meu inbound para eu manter e continuar sendo interessante, né? Naquele período. Tá? Isso é muito importante. A Pri citou antes mais cedo aqui, a gente tem um case que é o site da Extor, inclusive, putz, adoro esse cliente, adoro a Flávia, acho que a Flávia é uma das grandes executivas desse mercado. Um beijo para ela. E tem um ponto aqui, né? Quando a gente foi reformular o site dela, ela falou, eu quero um site vivo, né? Esse era um ponto. Então, você ser digital é você já ter pelo menos essa provocação. Ter essa intenção, Ter né? essa intenção. E aí tem a questão do termo de cocriação, né? Exato. O que seria uma cocriação para o mercado imobiliário? Essa parte da interação com os assuntos do site. Exatamente, com os assuntos do site. Você dá a possibilidade para que a pessoa curta, para que a pessoa marque um coraçãozinho, você trazer as questões sociais para dentro do site, você ficar fácil que ela faça um comentário, você também entregar conteúdos extras, enfim, e tá tudo isso lá Fica no fácil site. também, sabe, que ela navegue não só naquela plataforma, mas a integração de outras, né, que ela consiga, assim, transpor muito fácil. Agora eu preciso, achei muito legal aqui, será, como que eles estão se posicionando no Instagram? Né, deixa eu ir lá ver se essa comunidade desse produto que eu acho que o apartamento em si, o imóvel, está muito ligado à comunidade, sabe? Deixa eu ver, então, quem que segue, comenta e curte isso aqui, né? E quando você tem essa integração muito bem feita também, eu acho muito legal. Quando você torna a coisa mais social, né? Para quem está escutando a gente, quiser dar uma olhada no site da Exto que a gente está falando, é exto.com.br, exto.com.br, lá vai ter, tem muita coisa que a gente vê essa busca lá, e a gente estamos apoiando eles nesse sentido, e cada vez mais, cada reunião com a Flávia é uma provocação nesse sentido, de olha, ela quer ser realmente digital, claro que tem caminhos ainda a percorrer, mas eu acho que a intenção real, você botar investimento na coisa, você fazer com que a coisa realmente funcione, é fundamental para um sucesso de uma operação como essa, assim, né? É fundamental para você ser digital. Mas a gente quer ficar aqui, acho que tem características, né? As principais, As né? principais características, acho que essa é uma entrega que a gente quer fazer para você aqui nesse podcast, nesse vlogcast, enfim, se você está vendo a gente ou se você só está escutando a gente aqui, né? A primeira coisa é o quê? Interação com o consumidor, né? Duas vias de comunicação, né? Então não ser um monólogo, ser um diálogo, tem né? que ser um diálogo. E não é, sabe, e não é simplesmente respostas secas ou me passa o telefone que eu vou passar para um corretor. Pelo amor de Deus, né, Brasil? Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Não faz comentário querer virar um lead direto, assim, né? Responde ali, né? Porque aquela resposta daquela pessoa resolve dúvidas de mais um monte de gente que tem aquela mesma dúvida. Sim, e aquele marketing, existe o marketing de uma via e o marketing de duas vias. O marketing de uma via, ele só pergunta e acaba por ali. O marketing de duas vias é o que você pergunta, espera a resposta e interage de novo. Ou seja, conversa. Exatamente. Estimule, ser digital é você estimular a conversa. Estimule a conversa sobre aquilo que apareceu ali numa rede social, que apareceu dentro do seu site. E aí entra uma isso. questão que cada vez mais está sendo viralizada. Hoje em dia, a gente fala muito de inteligência artificial, de bots e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que facilita a vida? Porém, cada vez mais, mesmo o atendimento de pessoas tem entrado nesse padrão. Isso é uma coisa que causa uma certa rejeição em muitos clientes. Eu acho que ninguém mais aguenta falar com robô. Putz, eu já não aguento mais. Não, e olha só, e é uma tecnologia nova, né? Exatamente. Ou seja,
Quando eu vejo que é um robô, eu já tento meio que cortar um caminho assim, ó, falar com o atendente. Falar com o atendente. Você também utiliza isso? Meu, quando eu vou lá, tipo, numa conta digital e aí vem aquele robozinho, eu já mando, falar com o atendente. Falar com o atendente, exatamente. Então, assim, o que acontece? A tendência é que mesmo os robôs, com o tempo, fiquem cada vez mais humanos, né? Exatamente. O atendimento, ele tem que ser assim. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando nesse viés de todo mundo atender da mesma forma, o padrãozinho, sabe? Então, a gente pensar em sair ir na contramão disso é o que às vezes diferencia. Quando o cliente pede uma informação e você atende de uma forma humanizada, a pessoa acaba falando, poxa, que legal, tô falando com outra pessoa. Sim, e também a gente não pode esquecer, né? Que assim, tem que ser uma conversa. Para depois isso resultar numa venda. Exatamente. Eu não posso levar direto para venda para depois isso virar uma conversa. Você provavelmente, se você for fazer uma venda, querer virar uma conversa, você não vai chegar na etapa de conversa. Não vai. Mas se você começar com uma conversa e virar uma venda, isso acontece. Então, assim, ser digital também é você compreender isso. Meu, isso né? só O traz negócio benefício. não se chama social media à toa. O social está na frente do mídia. Né? Não é à toa que esse nome está na frente. Então, assim, as pessoas estão ali buscando se socializar. Então, elas sabem que estão falando e elas sabem que vai ter uma pessoa respondendo do outro lado. Né? Até porque, se não tiver, vai haver essa rejeição que o Ítalo comentou aqui. Sim. Né? Eu acho que tem... E vamos para a nossa característica número 2? Sim, sair do macro, né? E ir para o micro, a microconversão. A né? microinfluência, né? A microinfluência e a microconversão. Então, pensar ali em algo focado, né? E não necessariamente no cenário como um todo. Exatamente. Acho que precisa ter um foco aí. O Ítalo comentou há pouco, né? Sobre as questões de pensar nas plataformas, né? De forma, então assim, pensa nisso, pensa nelas com carinho. Isso é muito importante. Então, pare de pensar quando você está nas redes sociais, quando você está na internet. Então, fiz uma coisa para o meu site. Cara, pensa ali, como é que você vai agregar valor ali no seu site? Como é que você vai fazer aquilo acontecer ali dentro? Então, pensar no melhor possível para ele. Eu acho legal, sabe por quê? Isso é até um ponto que mostra que você tá virando já, né, uma pessoa digital, vamos dizer assim. Porque quando você para de só consumir conteúdo, aí, peraí, eu preciso entender o jogo. E quando você para e fala, opa, como funciona essa mídia e essa? Eu acho que já é um ponto que tá virando sua cabeça, já é uma coisa pra você entender, opa, peraí, então eu tô começando aqui. Tem uma mídia nova, por exemplo, que é totalmente disruptiva, né, que tá tendo um grande sucesso, que é o TikTok, que, por exemplo, sem planejamento você não consegue nem ir, né? Botar um empreendimento imobiliário no TikTok. Vamos colocar, cara, você precisa de muito vídeo. Só vídeo. Sim. Que é o que o Instagram vai virar. Você não consegue ir lá só por ir. Eu vou lá no TikTok, vou repetir o mesmo vídeo, cara, não adianta. Então, assim, é muito importante ser digital, assim, vai chegar um tempo que vai ter essa forçação de barra, assim. Não vai ter como mais você só estar sem planejamento. E isso que vocês estão falando, inclusive, já é o terceiro termo aqui que a gente colocou, que é a questão de entender o jogo das redes sociais, né? Exatamente. Então, você entender que o conteúdo é rei e que você tem que criar, de repente, esse planejamento para entregar esse conteúdo, né? Esse planejamento de conteúdo. O que tá mais bomba? É porque, assim, tem duas vias, né? Praticamente nas mídias. Uma que é paga, né, e outra que você consegue ali viralizar, algo orgânico e tudo mais. Quando você entende esse jogo dela, quando você entende o que ali tem uma aceitação maior, a chance de você não precisar desembolsar dinheiro, ela é muito maior. E fora de ser interessante, né? Isso. E o fato que eu acho que você tem que saber juntar esses dois. Total. Né? Você tem que saber juntar o orgânico com o estimulado. Pago, exatamente. Esse eu também acho que é o equilíbrio, sabe por quê? Porque aí você já tem um conteúdo de qualidade aqui de um lado e o outro você está multiplicando para as pessoas esses conteúdos que já é bom, já foi validado. Porque o que é orgânico acaba sendo muito sustentável, né? Porque significa que a pessoa chegou até ali de forma natural e ela optou por ficar. Mas se você potencializa isso com a mídia, aí você... Porque a verdade o jogo dos caras é ganhar dinheiro, é monetizar em cima disso, né? Então, eu falo, peraí, você quer entregar mais? Então, eu te limitei até aqui. Agora você consegue potencializar isso. E tem no próximo ano, acho que principalmente, acho que vai ter uma mudança muito forte na questão de conteúdo, porque acho que o Facebook, eu não lembro agora o mês, mas ele vai começar do ano que vem a monetizar todo mundo que gera conteúdo.
Ou seja, todo mundo que gera um conteúdo relevante. Isso vai fazer com que muitos conteúdos fiquem melhores como produção de conteúdo. Vai ser profissionalizado, né? Então, se você acha que isso não vai mudar, vou dar uma coisa simples como isso vai mudar o cenário para o mercado imobiliário. As pessoas não vão prestar mais atenção em conteúdos feitos de qualquer jeito. Sim, vai virar basicamente um YouTube, né? Exato. Que eles começaram a monetizar. Então, existe sim os que são ali amadores, porém eles não têm tanta visibilidade. Mas pensa, se eu estou num projeto que eu quero resolver em 18 meses, que eu tenho um público seleto para captar, que eu tenho, né, que esse é o projeto do mercado imobiliário, você não tem tempo a perder, né? Você precisa ir com tudo já. Precisa executar aquilo lá com muita eficiência, tá? Exatamente. E o quarto seria o ponto que eu acho fundamental no nosso processo, que, enfim, que basicamente esse ponto rege, né? Todo o resto, né? Todo o resto, que é velocidade, né? Sim. Que é que velocidade você coloca na sua presença digital, vamos falar assim, para que as coisas aconteçam, né? Sim, aí dentro disso tem vários outros sublinks aqui, né? Que é a aprendizagem, o teste, o tempo de resposta e as novas funcionalidades. Tudo isso resulta na velocidade, né? Ou seja, você precisa aprender rápido, porque você precisa testar rápido, você precisa responder rápido e vai vir novas funcionalidades por aí que você precisa se adaptar rápido a ela. Sim, existem inclusive hoje várias técnicas usadas principalmente por startups, né? Que é a forma de você fazer um protótipo de um produto, testar e corrigir o quanto antes. Então, eu ouvi uma entrevista da Luísa Helena e ela fala exatamente isso, que ela não tem um compromisso com a perfeição. Então, a preocupação dela nunca foi errar, sempre foi corrigir rápido o erro. E isso vindo de uma mulher como ela é fantástico. Então a gente tem que pensar nisso. Luísa Helena da Magazine Luiza? Cuidado, senão ela vai comprar a gente aqui. Brincadeira. Então, assim, é muito legal pensar por esse ponto, né? Muito porque o legal. erro, ele precisa alavancar. O erro hoje, ele é aceitável nos processos de estruturação de grandes marcas. Total. Então a gente só precisa aprender rápido. Eu tenho algo muito importante sobre isso aí, sabe? Eu acho que quando você não tá errando, você não tá aprendendo. Eu acho que o aprendizado, ele só vem do erro, sabe? É isso aí. Não tem como você aprender uma coisa onde você já acerta. Exatamente. E aí vem a questão do teste, né? Dos testes A, B, C, D, que já são feitos aí de forma incansável no marketing e que a gente precisa estender isso para outras áreas. E aí isso acho que tem uma mudança de cultura muito forte. Aqui eu acho que é muito forte, porque, vamos lá, o que a gente precisa é entender que errar, eu vou acertar de primeira em algumas, mas eu vou errar em outras, e que esse erro me traz um aprendizado que me faz avançar e que me faz andar para os próximos, chegar no acerto mais rápido possível. E isso é uma coisa que gerações passadas não entendiam tão bem. Eu acho que muitas pessoas consideram o erro um fracasso. Exato. E hoje em dia a gente está meio que se reprogramando para entender o oposto. Recificando o erro, né? Recificando que, tá legal, você teve uma experiência, não deu certo, que bom, porque eu sei que você está mais perto do acerto. Então, você tem que ter esse mindset para você ser digital. Sim. É impossível acertar em todas as vezes no digital. Claro que também a gente sempre tem que se preparar. Então não adianta sair fazendo um projeto sem preparo. Tudo bem, se eu errar, depois no próximo eu acerto. Também não é assim. A gente tem que entender, né? Tem que ter um preparo. Exatamente. Aí, né? A gente tem que ter as ferramentas na mão aí. Isso é muito legal, até com o que o Galileu falou sobre, vai ter que começar a fazer vídeo, né, e tudo mais. Isso vai chegar uma hora na sociedade que vira um comportamento operante, né? Ou seja, isso vai ser tão normal de se fazer que é cognitivo. Todo mundo vai estar abrindo para fazer uma live, né? Essa nova geração, exemplo, coisa que a gente falou muito no outro podcast, essa turma já vai ser normal abrir que são as próprias reuniões de hoje em dia, né? Os meets digitais. Já virou um comportamento. Exatamente. Um comportamento já virou comum. Comum. Na parte, assim, vamos dizer, de empresas, né? Sim. Então a velocidade é um ponto fundamental. E no quinto ponto, transitar e fazer esse link de todos os canais. E isso vai muito no que a Pri falou agora há pouco, a questão do planejamento, né? Ou seja, quando eu estou falando de planejamento, eu tenho que planejar o meu canal, talvez principal,
e os meus outros canais que eu vou trabalhar. E como é que eu vou fazer isso? E fazer o cross digital e o cross phygital, que é o cross onde eu estou lançando o físico e o digital junto com isso. Nossa, seria legal a gente fazer um só disso, né? Só falando sobre Phygital. Muito legal. Acho que seria legal. Vale uma que a gente Como fazer. trazer experiências do Phygital pro mercado imobiliário. Comenta lá, se vocês querem ou não. Deixa lá nas nossas mídias sociais, Exatamente. né? Quero escutar sobre Phygital. A gente fala aqui para vocês. Mas eu acho que esse planejamento é muito importante, ter esse cuidado, sabe? Ter isso. Então, assim, eu olho para isso e faço. Então, como é que o meu stand conversa com a minha rede social? Como é que ele conversa com o meu site? Como é que ele conversa, sabe, com o meu TikTok, por exemplo? Será que eu posso botar um lugar instagramável? Então, né? aí você falou isso agora, eu falei, e um lugar TikTok-lável? TikTok-lável, entendeu? Entendi, um TikToker. Um lugar TikToker. Vai ter que ser um lugar de, tipo, vídeo, né? Vídeo. Video Pô, lovers. Você já imaginou, cara, que eu penso, você tá brincando assim, usando o espaço, as pessoas não vão mais deixar... sabe, tinha um mural que você, que legal, aqui eu ia lá, as pessoas vão gravar um vídeo e o vídeo vai parar, põe lá o vídeo, eu quero ver o vídeo, um QR Code, Nossa, deixa que aqui, legal isso, né? um mural de vídeo. Gente, me empresta a caneta. Tamo ali. Eu vou mural precisar de vídeo, anotar. assim, né? Sacada aqui agora. Né? Que aí você, assim. tipo, a pessoa vai lá e vai, puta, quer saber o que uma pessoa achou? Sei lá, 500 pessoas já passaram por aqui, olha o que elas falaram. Usou E aí essa você vai hashtag, lá, pesquisa usa essa hashtag. Nossa, já pensou aí Você um vai mural lá. enorme, assim, com vários quadradinhos dos vídeos das pessoas Tá, isso aí, passando. isso Nossa, aí. fica super legal Super isso. legal. Fica o insight aí pra gente construir isso, né? Eu acho que tem um ponto aqui também, né? Tem a responsabilidade também, né? A gente tem que ter todos os Nossa, isso cuidados. é fundamental, ainda mais hoje em dia na era dos haters. Exato, né? Você precisa tomar um pouco de cuidado Tudo tá com com uma isso, proporção né? muito grande, né? Então não dá pra fazer mesmo de qualquer jeito. Tem que fazer, tipo assim, Bem bem feito. feito, pensando no que aquilo pode causar, tanto de positivo quanto de negativo. E também, não dá para ser café com leite, porque aí não vai dar resultado nenhum. Então, assim, é importante se posicionar dessa forma, tomar muito cuidado com isso, tá? Ter as responsabilidades. E o último, né? Tem que entender que o ser digital é que as pessoas, é a mesma que vai no seu stand de venda, é a mesma pessoa que visita a sua rede social. Nossa, isso aqui É uma coisa que falando é óbvio, mas ao mesmo tempo quando você fala, meu, é mesmo, peraí. Aí é a mesma coisa daquilo. A lead é um ser humano. É um ser humano, pô. Atendimento off, atendimento on. Você entendeu? Não A tem, divisão de equipe. Eles colocam muito essa dualidade, mas existe uma linha que integra tudo. Que né? é o mesmo cliente, esse né? então, ser digital é você entender que isso é fluido, né? Que eu não tenho necessariamente essa diferença aqui. Isso que um vai implica no melhorar o corretor outro, né? híbrido, né? O corretor preparado Também. para atender as duas pontas, né? De repente pensar em tirar essa história de que equipe on, equipe off, porque isso causa muito aquela questão, né? Muitos incorporadores têm aquele senso comum que foi assim, estruturado nos últimos anos, né? Porque existia de fato esse cenário 10 anos atrás, do cliente on, cliente off, equipe on, equipe off. Mas hoje o cliente é o mesmo e o corretor muitas vezes tem a ideia de que o corretor online, de repente, sabe responder de pronto ali as perguntas, porque está no chat e tudo mais, e que o offline tem um outro perfil. Mas, na verdade, o corretor, para ter sucesso hoje, ele precisa dominar as duas pontas. Isso não é mais aceitável, né? Não é. Vamos e muitos combinar uma lugares coisa ainda assim. estruturam assim. Então, de repente, é uma hora da gente repensar isso e fazer o teste, né? Para ver se dá mais certo. Isso é normal, né? Já. Não, porque a mesma pessoa, veja, o que adianta eu saber tratar o cara muito bem se quando eu chego num stand, esse cara eu não tenho atratividade com ele, né? Eu fiquei pensando aqui, né, Pri? Porque tipo rotulou, corretor on, corretor off. Mas o que muda? A pele dele? O que é? O cabelo? O que muda? Só para eu entender. Muitas vezes o pessoal isso, comenta da própria rotina de trabalho, né? Mas é uma coisa que não faz muito sentido. Não, acho que o processo é um só. Eu acho que ser digital é você também preparar
o seu time comercial para também ser pra atender digital. as duas pontas, total. né? É isso, não adianta você achar que é só uma coisa ou outra. Até mesmo porque é muito mais vantajoso, de repente, ao invés de você ter uma equipe que fica lá no plantão esperando cair gente na roleta e com tempo ocioso, sem fazer nada, perdendo tempo. Que poderia estar atendendo um chat. Exatamente. Que poderia estar Fazendo um respondendo as vídeo. pessoas. Exatamente. Que poderia estar fazendo uma online. online. É muito podia melhor estar fazendo uma série de aproveitado. coisas. É infinitamente melhor aproveitado. Exato. O capital humano, se a gente faz dessa O próprio forma. capital humano. próprio Fazendo capital as humano. duas O corretor coisas. que entender E esse tem que jogo, acabar uma coisa também, né? Eu acho que é isso, precisa finalizar isso. O corretor que entender esse jogo, ele está saindo muito na frente. muito na frente. Muito. Na frente. Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, parar com essa exclusão. A gente tem que... Lembra, o digital ela é inclusão. A gente já falou isso nos nossos podcasts. Incluir. Então, assim, o digital não veio para excluir ninguém nada. Ele veio para incluir. Então, assim, não dá. Então, você não vai chegar na alta performance se você não trouxer a inclusão para o processo. Com certeza. Tá? Mas essas são as nossas 7 dicas e características para vocês que querem ser digital. Opa! E só estar lá não resolve a vida, mas ser sim. E a gente não está falando aqui, não precisa fazer isso desesperadamente, sabe? Não preciso fazer isso correndo, não preciso... calma, as coisas vão acontecer, mas assim, faz estruturado, pensa nisso. Sabe? Pensa dessa forma, investe nisso, dá uma paciência um pouco. Vale a pena. E a pandemia veio aí para provar isso, né? Exatamente. Então, assim, no meio da pandemia, tiveram índices altíssimos de metas batidas. Exato. Porque todo mundo se preocupou com isso, com o online. Teve que se digitalizar. Exatamente. Então, assim, as vendas aconteceram. Então, assim, eu acho que está na hora do mercado se mexer um pouco mais. Acho que o grande recado foi dado. A pandemia veio aí. Não vai voltar ao que era antes. Então, acho que é muito importante isso. E as melhores sacadas e grandes sacadas a gente dá aqui. Tem vários podcasts, né? Eu acho que é legal ir nas nossas mídias, principalmente no site, onde estão todos esses conteúdos, www.dgbz.com.br, e no Instagram, @dgbz_, né? Comenta lá, manda um direct pra gente. Você pode falar bem no aberto e mal no direct. Vamos fazer esse trato? Vamos fazer esse trato. Pô, a gente tá aqui entregando um conteúdo bacana. Não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui? Vai no direct. Aceitamos feedbacks. Brincadeiras à parte aqui, tá? Mas, gente, tem uma coisa que eu acho que, assim, pra encerrar de verdade, qual é a maior preocupação de quem tá ouvindo a gente? No final das contas, o que todo mundo quer? Receita, venda, não é? Venda. No próximo a gente vai falar sobre o quê? Caraca, como transformar dados em receita, em cash, em dinheiro no seu bolso. Eu gosto de uma frase muito legal. Fala não fala isso não, mas eu gosto disso. Não, fala. Cara, a gente vai fazer o seguinte, e é algo que a gente utiliza muito, né? É uma analogia que enquanto o bêbado, ele utiliza o poste para apoio. Gente, né? o filósofo A gente utiliza baixou. para quê? A gente utiliza para iluminar o caminho, iluminar o que precisa ser feito. É isso entendeu? aí. E quais os caminhos têm que ser iluminados. E os caminhos são iluminados através de dados. Dados. Então agora vocês tiveram aqui com vocês, Ítalo, o filósofo e Galileu, o mago dos dados. Preciso achar alguma coisa pra mim agora. Bailarina. A bailarina? A bailarina é bom. Agora uma coisa que... É sutil, precisa... Não é? Olha só. E forte. Não, era a próxima, né, meu? Porque segurar o corpo... Então você que ficou com a gente até agora, aqui com a gente, aqui nesses um pouco mais de 30 minutos, vem com a gente, porque no próximo episódio a gente vai falar de rentabilidade. É isso aí, gente. Tá? Rentabilidade. Vem com a gente, vem ver como é que os postes iluminam os caminhos, ou como os dados iluminam os nossos caminhos, tá? Muito e bom. Não sejam os bêbados que usem. E como dançar da melhor forma essa música. Exatamente, isso aí. Dança da melhor maneira. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. E o melhor ainda tá por vir. Sempre. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente, até a próxima. Valeu, mercado.